Olá, galera do 8º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Sou Andresa Magalhães, sua professora. Hoje nós vamos falar sobre a independência da América Espanhola. Vamos entender um pouquinho dessa independência, como ela iniciou, quais foram os combates, quem estava envolvido, como ela considerou o processo de independência e caracterizou este processo. No início do século XIX, quase todas as colônias espanholas na América se tornaram independentes. A Espanha deixou de ser potência mundial. As novas repúblicas mantiveram, porém, a dependência econômica em relação aos países ocidentais. Enquanto o Brasil trilhava um caminho de independência com a família real de Bragança, a América Espanhola realizava suas emancipações políticas por meio de movimentos militares, a proclamação de repúblicas e a participação de milhares de homens do povo. Mas para entender este processo, nós vamos ter que voltar um pouquinho ao ano passado, que esta matéria ela é a continuação da América Espanhola que vocês viram no 7º ano. Vamos entender este processo? Então, como ele se iniciou, Andresa? Ele se iniciou com a chegada da América. Quem chegou na América? Foi em 1492. Então, Colombo chegou na América. América é essa que eles, primeiro momento, denominaram de Índia. Aí, Cortés conquistou os astecas, dominou os astecas. Pizarro dominou os incas. E essa dominação vinha de violências, alianças. Doenças fazem parte deste processo, onde que eles falaram e deixam relatados do grande extermínio. Mas, como eles vieram através de Colombo, eles colonizaram a América Espanhola. Então, eles tinham que criar instituições para controlar a colônia. Instituições essas que recebiam o nome de vice-reinos, capitanias gerais, conselhos das Índias e casa de contratação. Nessas instituições, controlava toda a economia, toda a política e todas as leis. É onde que ia gerir normas e regras para colonizar esta América Espanhola. Ok? Como que era dividido uma organização social, a pirâmide social? Ela vinha através dos chapetones, os crioulos, os mestiços, os indígenas e africanos. Chapetones, representantes europeus. Crioulos, nascidos de filhos de europeus, mas nascidos na América. Mestiços eram os artesãos, os indígenas, aqueles que eram os primeiros povos aqui habitaram. Depois temos os africanos, os escravos africanos. Então, esses escravos africanos é que comandava todo o trabalho, os africanos e os indígenas. Os índios, que eram os nativos da região, ficavam sobre a exploração, eles ficavam na exploração da mineração. Os africanos já comandavam a exploração da agricultura, ok? E que gerava uma economia. Esta economia que vinha
com o pacto colonial entre a metrópole e as colônias. Então, eu só dei eu só exemplifiquei a América Espanhola para a gente entender agora o processo de independência. Então, colonizou desta forma, foi organizada desta forma a colonização. Agora, nós vamos entender este processo de independência. Seguindo os exemplos dos Estados Unidos, teve início o processo de independência. A maioria das colônias espanholas na América. As causas foram as seguintes. Então, precisava deste processo de independência. Mas antes que a gente possa olhar essas causas, vamos dar uma olhada nessa figura que está aparecendo. Então, o processo de independência começou. Teve suas causas, que vamos ver. Mas o primeiro incômodo que aconteceu foi a ascensão de um novo conjunto de valores. Então, levantou um novo conjunto de ideias e de valores que faziam ser questionadoras, que questionava o que estava acontecendo dentro das colônias. Questionava o pacto colonial, autoritarismo das monarquias. Então, através deste questionamento, é que vamos conhecer as causas deste processo de independência. A difusão foi muito grande e houve uma difícil situação criada na Espanha pela invasão francesa por Napoleão Bonaparte, que resultou na ruptura do contrato direto com a América e o poder criado pela detenção dos reis espanhóis na França, trazendo assim o descontentamento dos crioulos, descendentes de espanhóis. Lembra que eu falei que eram crioulos? Descendentes de espanhóis nascidos na América, que não podiam exercer cargos políticos e eram contra a manutenção do monopólio comercial. Os povos indígenas viviam uma forte tensão social, sendo muito explorados pelos não indígenas. A independência foi, sobretudo, uma espécie de rebelião das colônias contra a metrópole. E a influência das ideias iluministas são exemplos bem-sucedidos da independência norte-americana e da Revolução Francesa. Conhecemos bem a Revolução Francesa porque vimos na aula anterior todo o processo de Revolução Francesa, da era napoleônica. Então, nós podemos entender quando é falado que a independência veio através da Revolução Francesa. Assim, com a ajuda da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, tinham países interessados em afastar a Espanha do comércio americano. Então, vamos aprofundar mais neste processo de independência e como Napoleão tem a ver com este processo. Os fatores internos e externos contribuíram para o início da independência americana e espanhola. Quais foram os fatores estes, Andresa? Vamos dar uma olhadinha? O domínio de Napoleão na Península Ibérica desarticulou o sistema colonial e revelou a fragilidade da Espanha. Também tivemos a crise do antigo sistema colonial, que decorre da crise econômica das principais potências. Podemos ver aqui, olha, conhecemos este termo, ideias iluministas, o iluminismo, Revolução Americana, mais a Revolução Francesa. Ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. Temos que não podia deixar o interesse. Interesse em quê, Andresa? Interesse econômico inglês. E ampliar os mercados, ampliar o seu mercado consumidor. Então, o mercado inglês queria ampliar na América. O que os crioulos têm a ver? Lembra quem são os crioulos? São descendentes de europeus.
tinham muitas vezes grande poder econômico, mas não possuíam voz ativa nenhuma política. Eles tinham o dinheiro, mas não tinham a fala, ninguém os escutava. Já os chapetones mobilizavam os cargos administrativos. Eles tinham o poder de decisão. Crioulos na liderança do processo de independência. Então, o que esse processo veio reivindicar? Que os crioulos se tornassem falantes. Por quê? Porque eles estavam neste processo da economia como a centralização do dinheiro, mas eles não estavam nas decisões políticas. E eles queriam essas decisões políticas, eles queriam fazer parte. Ao longo das 2 décadas, sucederam-se confrontos nas diferentes colônias. Estes conflitos podem ser agrupados em 2 etapas. Na etapa principal, as forças metropolitanas praticamente retomaram os territórios declarados independentes. Já no segundo momento, caracterizaram-se as independências. Mas por que você fala as independências? Nós vamos ver todas as colônias que estavam envolvidas na independência espanhola. Esta primeira etapa, no México, eclodiu sucessivas revoltas populares, lideradas pelos padres Hidalgo e Morelos, aos quais foram rapidamente reprimidas. Na Venezuela, que também era uma colônia, uma capitania, o Congresso Geral de Caracas proclamou a independência em 1811. Miranda e Simón Bolívar, líderes dessa revolta, foram derrotados e os espanhóis voltaram a dominar este território. E na Argentina? Após a deposição do vice-rei, uma junta subiu ao poder, até que se declarasse a independência no Congresso de Tucumã, em 1816. Esta foi a primeira etapa. Agora vamos compreender a segunda. Entretanto, a independência das colônias espanholas não beneficiou diversos setores da sociedade. Houve contradições internas e fortes divergências entre grupos, crioulos, mestiços, ameríndios e os oficiais do exército. Então, eles não comungavam dos mesmos ideais. Dentre os crioulos, foram os maiores privilegiados. A Grã-Bretanha e os Estados Unidos buscavam obter controle econômico e político do continente latino-americano. Era de interesse dos americanos. Agora vamos ver. Lembra quando eu falei da questão dos chapetones, crioulos, mestiços e índios? Vamos entender essa pirâmide social. Relembrando também que foi visto no ano passado na matéria América Espanhola, tá? Aqui nós vamos relembrar como essa pirâmide social se formou, para compreender melhor este processo de independência. Chapetones e o clero, espanhóis, como eu falei, de alto cargo, 1%. Então, era 1% da pirâmide, ó, 1%. Crioulos, descendentes de espanhóis nascidos na América, elite colonial, grandes proprietários e comerciantes, integrantes do cabildos. Cabildos são câmaras municipais. Olha quantos por cento, já aumentou um pouquinho, 13,5%. Os mestiços, capatazes, artesãos, que serviam os crioulos, 27,5%. E quem é a base da pirâmide? Quem trabalhava? Nós vamos ver agora. Os índios e os negros.
explorados como escravos ou semi-escravos. Viviam numa organização de mita e repartimento. Trabalho forçado nas minas. A encomenda, trabalho servil nos latifúndios agroexportadores, também chamados de haciendas e plantations. Então, esse aqui é a maior parte, que ele está, né, gente, num ponto estratégico como base, a base da pirâmide, 58%. Então, eles tinham que questionar e tinham que querer a independência. A independência era que as colônias tivessem voz ativa sem delegar funções à metrópole. Esses países conquistaram sua independência política por esta razão. Muitos deles se debateram entre contradições internas e pressões externas. Isso sem falar da dependência econômica em relação aos países ocidentais, sobretudo a Inglaterra. Na prática, a emancipação das colônias hispano-americanas não trouxeram nenhuma mudança significativa para a vida dos afrodescendentes, ameríndios e miscigenados. Grande contingência de pessoas e sua maioria proveniente da Europa dirigiu-se para novas nações, em um processo de imigração. Atingiu o apogeu entre os anos de 1850 e 1880. Os territórios quase virgens passaram a ser habitados pelos imigrantes. Quanto à vida cultural após a emancipação, o idioma espanhol, que tinha sido imposto desde a conquista e a colonização das terras americanas, continuou sendo a língua oficial das nações. Então, o que podemos entender sobre esse processo de independência? Eles queriam uma independência política e econômica. Então, eles lutaram. Muitos deles conseguiram no primeiro momento, outros tiveram que sacrificar, lutar novamente e fazer com que seus ideais se formassem e se tornassem reais. Então, a busca de riquezas como ouro, prata e cobre foi o que impulsionou a colonização, como eu falei no início da aula. E em busca de uma busca insaciável por metais preciosos acabou se tornando o inferno dos povos subjugados pela Espanha. Movidos por sua cobiça, os espanhóis escravizaram e mataram a população indígena, tudo em prol da busca dos metais. Então fica aí esta conclusão. E aí como foi liderada e conduzida a independência espanhola. Tenham boa aula e bons estudos. Para acessar nossas atividades da plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da sua tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube, SMED-GV.